Logo depois dessa estreia, assim, eu deixei uma mensagem da parte de Deus. Faz como eu também passei por isso. Eu entreguei minha vida para Jesus. Meu visto foi negado em São Paulo, fui pro Rio para tirar. Sabe quando você percebe alguém te olhando? Te observando o tempo todo. Toda hora. Aí eu fui lá, ele falou, posso pagar sua comida? Eu falei, não. Ele falou, não, cara, deixa eu pagar. Um atleta do UFC mudou minha vida. Ele falou. Aí eu falei, mas como assim, mano? Sentamos assim, de frente pro outra mesinha, e ele falou assim, cara, eu tô há 6 meses sem sair de casa. Eu tava há 6 meses dentro de um quarto, eu ganhei muito dinheiro, cara. Tudo que você imaginar, eu comprei. E eu queria falar com você, cara, que, pô, eu vi você com o uniforme do UFC, e aí, pô, eu queria falar que um atleta do UFC mudou minha vida. Eu falei, mas como assim? Ele falou, minha comida era colocada por baixo da porta, minha esposa botava a comida por baixo, eu nem queria sair do meu quarto, não queria ver a luz. Chorando o dia inteiro. E aí, cara, eu esperei uma noite a minha esposa ir dormir, e tarde da noite, na madrugada, eu fui lá, peguei uma corda, amarrei na janela do meu quarto, pendurei no meu pescoço, e quando eu ia pular, eu olhei pro celular, eu falei, eu vou abrir o celular pela última vez. E quando eu peguei o celular, eu vi o cara do UFC falando assim. Eu abri e foi um vídeo que me apareceu. Galera, muito importante, preste bem atenção. Não dê ouvido a essas vozes mentirosas falando para você tirar sua vida. Não dê ouvido a essas vozes. É mentira, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Conheça Ele, aprenda sobre Ele, se entregue a Ele. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E, pô, quando eu vi esse vídeo desse cara falando isso, na hora eu tirei a corda, eu saí daquele quarto. E hoje é a primeira vez que eu saio do quarto. E, pô, eu queria muito... E ele falando assim, eu emocionado, né? Quem é você? Era eu. Era você mesmo? A última mensagem, é. Ele não te reconhecia. Não, porque a minha bala tava gigante no UFC. E aí eu tirei tudo. Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural isso. Eu falei, qual que é o nome do cara? Aí ele falou, é um Rufo, pô. É um tal de... Não, ele falou, é um tal de Rufo. Aí eu falei, você não percebeu que ele tirou a barba, não? Aí ele não entendeu a piada. Ele falou, não. Eu falei, eu sou o Rufo, pô. Ele, quê? Como assim? Tá, caramba, é mesmo, velho. Levantou aí, deu um abraço. Ele entregou a vida pra Jesus ali. Caramba. Orei pela vida dele. E ele teve a vida transformada, assim, cara. Hoje ele é o meu patrocinador, é um dos meus patrocinadores. Presta bem atenção, por favor. Tem um grande campeão nesse evento. Isso é muito sério. Você aí de casa, que tem vontade de tirar sua própria vida, não faça isso. Faz como eu também passei por isso. Eu entreguei minha vida para Jesus. Fala, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. O que eu tô fazendo aqui em cima? Eu lembro que eu desejei não estar mais ali, tá ligado? Aí, pum, tomei uma mão e caí, tá ligado? E aí foi louco, essa fase foi muito, foi a melhor fase da minha vida, eu costumo dizer, que foi quando eu encontrei Deus, mano, na minha vida. Eu tava indo muito mal, tava indo tudo muito mal na minha vida, tipo, meu casamento tava muito mal. Você tava casado então nessa época aí? Uhum, tava casado, que tinha conhecido a Neidinho. Minha esposa, ela é americana. Ela é americana grega, mas fala muito bem português, fala melhor que eu, inclusive, porque estudou a língua. E tu conheceu ela lá lá em São Paulo? Lá em São Paulo. No Ela foi meio da turbulência aí, ou na chutebox, não, quando você já tava com o Flávio, você conheceu ela? Isso, eu tava com o Flávio, aí quando eu me desliguei meio do Flávio ali, porque o Flávio tava viajando muito, e aí quando eu saí do Flávio, o Flávio na correria ali, aí eu fui fazer uma luta, fiz uma luta pelo China, eu tenho, sabe, como mestre China. Então, eu treinei uma época com o China, e o China, nessa época, eu fui conhecer a Neidine. A gente foi pra uma luta, pô, treinava lá com ele, a gente marcou uma luta, fomos lutar, e aí eu conheci a Neidine lá, que um colega meu levou ela nesse evento, entendeu? Aí eu conheci ela, e aí foi muito incrível assim que aconteceu, foi coisa de Deus mesmo. Eu conheci a Neidine rapidamente, você entender. Eu conheci a Neidine naquele dia, ela fez um vídeo meu, pediu o vídeo pra ela. Ela, tipo assim, a gente abriu a conversa ali, e aí, pô, ela tava com alguém, eu também tava com alguém, tava com uma pessoa. E aí, pô, 2 meses depois, ela viu que eu ia lutar de novo, e ela foi e mandou um oi pra mim, falando que queria ir na luta. Aí eu falei, ó,
eu vou falar com fulano lá pro fulano te levar. Já dei uma ideia pra ver se ela tava sozinha. Aí ela falou, não, eu só saí com ele aquele dia, não tem nada, tá? Eu falei, então vamos marcar de se ver. A gente se viu, mano, a gente nunca mais dormiu longe um do outro até hoje, mano, assim, tipo, Que maneiro, pô, cara. não teve aquele processo, tá ligado? De se conhecer, namorar, não, a gente se viu e já era, nunca mais se largamos. Aí, pô, eu apresentei Deus pra ela, ela entregou a vida pra Jesus Mas e se como que você conheceu? Seu pai já falava de Deus pra você, sua mãe, ou não? Mano, eu tive uma experiência surreal quando eu era criança, espiritual, assim, mano. Tipo, eu vou até abrindo aqui pra tu, mano. Pra galera Eu queria toda. saber que eu me amarro quando acaba a tua luta assim. Você sempre deixa tua mensagem. Eu já vi que você falou que sua esposa não poderia ter filho e tal. Eu acho maneiro, já vi. Eu não sei se foi YouTube, mas eu vi uma postagem sua sendo pra igreja e tal. Eu falei, pô, que maneiro. Que tipo. Ah, pra muita gente não é maneiro, mas pra eu que conheço, pra eu que vivo, eu acho maneiríssimo. Quando eu vejo o cara falando, eu falei, cara, que maneiro. E daí. Ah, rolou até uma parada aqui no YouTube, nos posts que eu faço, que eu botei, cara cristão, maneiro, aí os caras, mas pô, e aí que o cara é cristão? Aí eu falei, só que, tipo, não dá nem pra eu entrar nessa conversa, sabe? Tipo, de por quê? Falei, pô, porque o cara é um cara regrado, um cara que segue a Deus, um cara que não vai estar fazendo um monte de loucura, não vai estar bebendo lá, não vai estar saindo, não vai estar vendo outra mulher, não vai estar loucura. Então, fora isso, aí eu nem entrei nesse assunto, mas eu queria saber, eu falei, eu ia até perguntar quando você estava falando, só que eu não queria cortar, se foi no seu pai, se foi com sua mãe, já que seu pai, ainda mais seu pai tem essa parada de líder, de criar um monte de filho, de pô, pegou os filhos para criar. Seu pai deve ter tido uma grande influência nisso, mas foi ele que falou de Jesus para você? Como é que foi isso? Mano, eu tive uma experiência, assim, muito, muito forte, velho, com Deus quando eu era criança. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe, ela ia na casa de candomblé, né? Ela ia lá e ela ia lá pra pedir ajuda para os espíritas ali. Aham. Dá trabalho para nós lá, porque a gente tinha muita dificuldade, passava muita necessidade. E aí minha mãe ia lá buscar refúgio lá, né? E aí minha mãe, pô, fez meio que um, fez, convidou ela para ir lá em casa, aí fazer um negócio lá, ela falou que ela indo lá ia dar trabalho pros meus pais lá. E aí minha mãe, pô, foi lá e fez todo um processo espiritual ali para que o papai conseguisse trabalho. E nessa experiência aí, cara, que eu tive, que nós tivemos ali, eu fiquei muito, a gente ficou com muito medo lá dentro daquela casa, tá ligado? Começou a ter experiências não tão boas. E, e eu lembro que teve um dia que a minha irmã, a Joyce, ela tinha vindo para casa da minha avó em São Paulo, ela entregou a vida para Jesus aqui em São Paulo. E quando ela voltou para Alagoas, ela voltou na missão de levar nós para a igreja, tá ligado? Ela falou que essa era a missão dela, que Deus tinha dado para ela. Só que ela começou a se envolver com tudo que nós fazíamos lá e deixou a fé dela pro lado, assim. E eu lembro, cara, que eu tava do lado, assim, dela um dia no sofá e ela começou a ter falta de ar. Falta de ar. Falta de ar, e começou a colocar a mão no pescoço dela assim pra tentar tirar alguma, como se estivesse tirando alguma coisa do pescoço, alguém estivesse apertando o pescoço dela, tá ligado? E eu olhei pro lado e eu era o homem da casa, né? Porque os meus irmãos já tinham todo viajando já. E eu era o homem da casa ali. E eu falei, mano, que. Foi Joyce, que tá acontecendo, mano? Tal. E ela. E pum, desmaiou, minha irmã, no sofá. E aí eu peguei a minha irmã junto com a minha mãe, saí gritando, papai veio correndo, colocamos ela dentro do carro e fomos pro hospital. Isso era à noite, era umas 10 horas da noite, tá ligado? E lá, 10 horas da noite, né, não tem ninguém na rua, é breu, cano do lado, cano do outro. E fomos para o hospital. E no meio do caminho, mano, o pneu furou, nós tentávamos trocar o pneu do carro, era impossível. Não saía os parafusos. E nós tentou de tudo. E a minha mãe, ao ponto de. A minha irmã, ela tava. Sabe aquele grito de. Principalmente de mulher, assim, que dói você ouvir, de tão forte que é, mano? Um grito que faz tremer você. Então, minha irmã, ela acordava, gritava, dava 3 gritos e voltava a desmaiar. Uau.
E aí a minha mãe entrou na frente de um carro, velho, que vinha na rua, velho. Entrou na frente do carro lá e o cara parou o carro. Aí o cara parou o carro e aí a minha mãe falou, por favor, me ajuda. Tô desesperada, só que o cara lá dentro era um pastor. Uau. E aí o pastor falou assim, ó, você vai pro hospital, mas não vai resolver nada. Você precisa ir, você precisa chamar essas pessoas aqui, ó. Aí, mano, o cara foi e falou, não, a minha mãe não queria nem dar ouvido. Não, só me leva pro hospital. Aí, beleza, papai ficou ali no carro e eu e papai ficou no carro. Mano, parece história de terror, mano. Mas eu tô falando isso aqui, mano, porque eu passei por isso, então Poxa, ninguém sabe o que as pessoas estão passando e às vezes não tem uma solução para algumas coisas, que o mundo espiritual existe e eu, cara, eu sou um cara durinho, mano, que hoje eu vivo pra Jesus, irmão. é Tipo isso. assim, eu vivo para isso. O meu maior prazer é falar de Jesus, é falar o que Deus fez na minha vida, o quanto que ele me libertou e o quanto que ele pode libertar as pessoas. Então, eu não dou ouvido para crítica, para opiniões de outras pessoas. Eu sei, eu acredito muito que Deus me colocou aqui para uma missão e eu tô disposto 100% a ser perseguido talvez por isso, sabe, apontado por isso. Vai Então, vir, muita gente fala. Quando eu falo, eu já veio um chatão, já não sei o que lá. Tá bom, tá tranquilo, eu não falo. vou continuar tratando bem, vou continuar aqui e tal. Tudo bem. A Bíblia diz que bem-aventurados que são perseguidos pelo amor de Cristo, mano, pelo amor de Deus. Então, eu sou muito mais sentir que estou agradando ao Senhor do que agradar uma outra pessoa. E aí, meu irmão, olha o que aconteceu. Chegou no hospital, as pessoas ficaram rindo da minha irmã pra caramba, ficou falta de ar, como assim? Tava mal, eu já tá bem e tal. E foi engraçado que assim que a minha irmã saiu com a minha mãe no carro, o papai deu um chute assim no parafuso, assim, já a gente tinha subido juntos pra tirar o parafuso, a gente tentou tudo que você imaginar. O papai falou, caramba, bem na hora que eu preciso disso aqui, não funciona e tal, e deu uma bica assim, o parafuso rodou, tá ligado? Aí a gente foi, tirou o parafuso, o papai não entendeu o que tava acontecendo, colocamos lá. Mano, o papai é diferente, o papai não tem medo de nada, assim, ó. Ele tem um jeitão dele, assim. Aham. E aí, mano, nós fomos pra casa no outro dia, e de novo, mano, pela segunda vez, velho, pela segunda vez nós fomos para o. Não, nós voltamos para casa e no outro dia, pela segunda vez, minha irmã começou a passar mal de novo. Aí a minha mãe falou: quer saber? Vamos ligar para esse cara. Ligamos pro cara, minha irmã desmaiando e acordando, desmaiando e acordando. O cara chegou lá, começou a orar pela minha irmã e tal. E aí, meu pastor falou que ele viu que tinha acontecido algo numa imagem que nós tínhamos lá. Como se tivesse feito alguma coisa naquela imagem que tava muita coisa ruim ali. E minha mãe pegou, o meu pastor falou: olha, eu não posso pôr a mão em nada que é seu aqui, fica à vontade. É você que tem que fazer. O que que eu tenho que fazer? Você tem que eliminar isso aí, tem que ser quebrado isso aí. Aí minha mãe falou: então pegou aquilo lá e pum, jogou no chão, quebrou, mano. Quando quebrou, as minhas 5 irmãs caiu desmaiada, mano. As 5 mulheres, na hora, caiu, pum, desmaiada. As 5 caiu, pum. E. E eu era só uma criança, mano, nessa época eu tinha, tipo, 10 anos de idade, tá ligado? Eu era muito molecão. E aí, quando eu vi isso aí, mano, eu fiquei muito assustado, velho. E aí, fizeram oração, aí ficou tudo bem. Aí nós conhecemos Jesus, nós começamos a ir na igreja. Porque foi muito sério. Eu tô fazendo um resumo Poxa, aqui, não, porque é bizarro isso aí. Eu tô ligado que você tá passando pano assim, tá? Mas deve é, ter sido bizarro, meu irmão. O cara é, ora lá, caiu um pra cada lado ali, tá doido. foi, mano. Foi louco. E aí, mano, beleza. Fomos lá, tal, comecei na igreja, mano. Aí eu comecei na igreja por medo, entendeu? Não porque eu queria, porque via minha irmã naquela situação, eu queria, né? Eu comecei, só que daí eu comecei a conhecer Jesus, mano. Eu comecei a me apaixonar por Deus nessa época. Eu lembro que dos 10 até eu ter problemas com brigas, até os 14 anos de idade, dos 10 aos 14 anos de idade, eu tava na igreja. Eu ganhei a minha classe inteira pra Jesus, mano. Tipo assim, eu tinha 45 alunos, os 45 alunos, mano, entregar a vida pra Jesus, porque eu era tão de um jeito que os meninos queriam ser que nem eu, mano, lá. E aí, mano, todo mundo, inclusive, tem pessoas daquela época, quando eu era criança, que viajam o mundo inteiro falando de Jesus hoje, mano, que estudou comigo. Que Foi irado. muito forte. E aí, meu irmão, com 14 anos de idade foi onde eu tive problema, mas aos 10, aos 14 anos de idade,
Eu fui pro Jovem Jocum, eu ia pregar nas casas das pessoas, quando eu tinha 10 anos, eu ia, pô, levava a palavra na casa das pessoas, pregava na praça, fazia, se chama Jocum, é Jovens com Missão, tá ligado? É uma igreja que viaja o mundo para fazer missões e estimular as pessoas a falarem de Jesus pro mundo. E aí eu me formei nesse grupo Jocum com 10, 12 anos de idade, até eu começar a chegar naquela idade de rebeldia e querer as coisas, mano, brigar, Comecei a bater em namorar, todo mundo. bater em todo mundo. Então eu já tinha algo com Deus, entende? Eu Mas tinha me estava afastado apagado, mas deu uma afastada, deu uma apagada até você conhecer a sua esposa. até eu conhecer ela. Mas aí você, mas você não tava meio que, como eu posso falar? Você não tava meio que vivendo o que você tava vivendo. Mas o que você fez você falar pra ela de Jesus? Como é que foi isso? Porque a Bíblia diz, irmão, que quando você prova de Deus, você nunca mais, você esquece disso, entende? E eu nunca esquecia todos os momentos meus de aflição, tudo que eu estava passando, com a mão quebrada, tudo aquilo. Até antes da luta mesmo, as coisas não iam tão bem, eu não tinha dinheiro para nada e tal. Eu sabia do que eu já tinha provado, então eu tinha minhas intimidades com Deus. Eu orava a Deus, pedia ajuda a Deus. O Senhor já falou comigo. Quando eu tinha 12 anos de idade, uma pessoa me parou na rua e me falava que Deus mostrava para ela, eu machucado e com um negócio no peito, mas que Deus iria me levar para viajar o mundo inteiro e que muitas pessoas iriam conhecer a Deus através do que eu faço. E eu era criança, mano, tá ligado? Então, tipo, isso aí aconteceu algumas vezes. Aí, quando eu conheci a Neidine, a minha esposa, eu falei pra ela assim, olha, Deus, ele fala com as pessoas, meu. Deus fala com as pessoas? Eu falei, Deus, mas o Deus, eu falei, o Deus, ele fala com as pessoas. Ela, como assim? Eu falei, Deus já falou pra mim um monte de coisas, já falou assim, eu já tive experiências assim. Ela, sério? O Deus? Eu falei, é. Eu falei, ó, tá vendo aquela igreja ali? Que era Paz e Vida a igreja. A gente era no bairro dela. Eu fui visitar o bairro dela e a gente já tava. Eu conheci ela, mano, já comecei a morar lá na casa dela, como eu te falei. Então, num desses passeios, eu vi a igreja e a necessidade de falar de Deus pra ela. E aí eu comecei a falar de Deus pra ela, ela falou assim, então, vamos na igreja então, pô, se é uma coisa que você gosta de fazer, vamos na igreja. Eu falei, ó, a gente vai naquela igreja lá e você vai ver Deus falar com a gente. Aí ela, mas como assim, Maurício? O Deus falar com a gente? Eu falei, você vai ver, vamos lá. Aí um outro dia nós se arrumamos e fomos lá. Eu falei, ó, nós temos que ser o primeiro a chegar, um dos primeiros a chegar, e temos que sentar lá na frente. Bota a sua melhor roupa, eu vou botar minha melhor roupa, bota perfume, faz tudo bonitinho, porque você tá indo lá, mano, pra Deus. Aí ela, ok, tá bom, então vamos. Aí nós fomos. Cheguei lá na frente, eu sentei lá na frente, mano, teve a área do louvor e tal, o pastor chegou pra pregar, comecei a dar a palavra, o pastor falou, peraí. Pessoal, eu não costumo fazer isso aqui, mas quando Deus me manda fazer, eu preciso fazer. Aí olhou pra mim e falou assim, você, jovem, levanta, fica em pé. Aí eu, pô, levantei. Mano, tinha muita gente na igreja. O cara apontou pra mim assim, falou, levanta. Fiquei em pé e falou, ó, Deus me mostra você viajando o mundo inteiro. A mesma promessa que você já tinha ouvido. E através do que você faz, muitas pessoas conhecendo Jesus através do que você faz. Eu não sei o que você faz, mas Deus me mostra você viajando o mundo inteiro. Quando eu olhei pra Neidine, a Neidine tava chorando muito. Já tava ali sendo tomada, ali sendo tocada. E aí ela entregou a vida pra Jesus naquele dia. Logo depois ela se batizou. E nós, mais uma vez, se afastamos da igreja, tá ligado? Eu e ela. Nós se afastamos da igreja. E beleza. Olha só o que aconteceu, irmão. Foi muito forte. A Neidine, ela, depois de um ano que a gente ficou junto, ela desenvolveu um problema, uma doença, chama endometriose. Você conhece endometriose? Não pode ter filho, né? Endometriose. Exato. Não pode ter filho, não pode ter relação. Um monte de coisa. E eu lembro que eu tinha pedido a Deus a Neidine, assim. Eu pedi uma pessoa como ela, sabe? E aí ela apareceu na minha vida, assim, muito rápido, velho, depois dessa petição. E eu queria honrar ela. Então nós praticamente não tínhamos mais relação. Nós tínhamos relação uma vez no mês, a cada cinco meses, a cada um ano. Foi ficando cada vez mais difícil, velho, tá ligado? Muito difícil lidar com essa situação. E eu fiquei assim por 5 anos, mano. 5 anos com ela, praticamente eu não tinha relação sexual. E eu não traio a minha esposa, entende?
Eu não traía ela, queria, muitas das vezes passava muita vontade, mas eu não traía minha esposa. E eu tinha muito maus exemplos ao meu lado, tá ligado? E, pô, foi muito difícil. Chegou uma hora que eu falei, eu não consigo mais, senão eu vou acabar traindo ela, velho. Então eu falei pra ela que eu não queria mais. E era uma época que eu tava muito mal, irmão. Eu tava, a luta, eu tava, pô, saí de Quebrou a casa mão, aquela que você quebrou a mão foi nesse mesmo momento, né? foi nesse mesmo momento, quebrei minha mão, tava de cirurgia. Pô, depois a minha mão recuperou. Quando eu ia lutar, estourei o meu joelho. Aí, pô, fiz cirurgia no joelho. Aí, pô, ia lutar. Eu quebrei minha costela. E a costela é tão difícil de recuperar. Já quebrei a Aí, costela, dói pra caraca. dói pra caramba, irmão. Parece que não melhora nunca. Eu fiquei um ano pra melhorar a minha costela, Aí mano. no banheiro, nossa, chora, pra rir, chora. Se quiser tossir, meu irmão, nossa. Tava melhorando, dava um espirro, irmão. Voltava tudo do zero de novo. E eu lembro, Durinho, mano, que eu não queria mais viver, irmão, nessa época. Não tinha um real pra nada. Mano, tá, era horrível. Eu dormia e eu ficava chateado porque que eu acordei, tá ligado? Mano, por que que eu acordei, mano? Por que que não me deixou dormir mais, mano? Agora eu vou ter que fazer o quê? Levantar, ir pra academia, depois vou voltar, vou deitar aqui, e aí. Não quero mais, mano, viver, mano. Nossa, por que que não dá uma dor em mim logo e eu saio dessa vida pra outra, tá ligado? Eu começava a desejar coisas assim, mano. Não queria mais viver. E o meu casamento também, mano, daquele jeito, tá ligado? Horrível. A minha esposa nem me olhava mais, tá ligado? Porque a endometriose, pra quem não sabe, é um problema, velho, que quando você tem relação sexual ali com essa pessoa, a ferida, o machucado que ela tem no útero só aumenta, velho. Dói Entende? pra Então, caramba, é muita dói pra dor. caramba, não é prazeroso, irmão, É, não. tá ligado? Então eu não queria fazer assim com a minha esposa, tá ligado? Pra eu ver ela machucada, doendo, sofrendo, vai me dar prazer? Eu Daí, não, e fora que o emocional ali, que era ser sua mulher, tava ruim. Daí o profissional, todo cheio de dor, todo quebrado, tava ruim. Financeiro também tava ruim. Daí ataca tudo de uma vez. Eu pô, acho que baixa deprê pesada, né, meu? ô, irmão, eu não queria mais viver, velho, tá ligado? E eu amava muito a minha esposa, né? Mas eu não conseguia ficar com ela mais, velho, não dava mais. Aí eu cheguei pra ela e falei, amor, não dá mais. Ela falou, o que que você quer fazer? Eu falei, eu vou pegar uns dias pra mim, mano. Eu vou pra um hotel ali, eu vou ficar uns dias ali. Ela falou, olha, espera um pouquinho. Ela subiu a escada, pegou minha mala, colocou minhas melhores roupas, melhores cuecas, perfume, creme, fez, mano, tudo bonitinho, pasta de dente. Falou, amor, vai lá e faz o que você precisa fazer. Eu tô aqui pra você. Uau. E eu peguei minhas coisas, irmão, e eu saí meio que chorando assim de casa, tá ligado? Eu sei que ela subiu a escada chorando também. Em nenhum momento ela falou, ah, você conheceu alguém, você isso e aquilo outro. Não, mano, não falou nada. E eu tava dando aula personal pra uma pessoa, pra uma moça, e eu tava, mano, eu falei, mano, essa menina aqui é o partido perfeito. Eu vou terminar com a Neidine e eu vou ficar com essa menina aqui, velho. E aí já era, que a menina, eu percebi que ela tava muito afim de mim, tá ligado? E aí eu falei, mano, é isso. Só que aí, eu na intenção de cortar o meu cabelo pra ficar legal pra essa menina, eu fui, chamei um cara que, mano, ele me cortou o cabelo há 5 anos atrás, mano. Ele tinha cortado 5 anos atrás. Eu lembro como fiquei da hora, meu cabelo como eu gostei, eu falei, vixe, é ele, mano. Agora eu vou ficar bonitão pra sair na rua, né? Agora que eu vou estar solteiro mesmo. E aí ele falou, eu liguei pro cara, o mesmo número, o cara falou, oi, a paz do Senhor. Eu falei, oxi, mano, como assim a paz do Senhor? Tá, esse bichão não era assim, não tinha nada com Deus e tal. Aí ele falou, ó, cara, tô morando no interior, não tô morando mais em São Paulo. Aí eu falei, cara, mas quanto tempo de São Paulo? Ele falou, é meia hora. Aí eu falei, ó, então se eu te pagar o dobro do valor que você vem aqui, ele falou, eu vou, mas não precisa pagar o dobro não, só paga o valor. Eu falei, não, beleza, então vem. E aí ele falou, tá bom, então amanhã eu tô aí, mas antes de eu desligar, eu quero que você saiba que eu tô indo, porque eu tô indo numa obra de Deus, assim, eu tô indo porque Deus, ele tem um plano com você aí. Aí eu falei, mano, tá bom, mano, eu não queria nem ouvir, irmão, tava tão mal, que eu não queria nem saber, tá ligado? E aí, meu irmão, no outro dia esse cara teve que cortar o meu cabelo na minha casa, porque o hotel não podia receber ele. Então eu voltei lá pra casa, falei com a Neidine, pô, falou, com certeza pode vir cortar o cabelo aqui, é tudo que ela mais queria também, né? Ficar perto de mim ali, era que eu que não tava querendo mais. E aí, meu irmão, fui lá cortar o cabelo.
Cheguei primeiro, coloquei a cadeira lá, tudo bonitinho. E aí o cara chegou. Aí eu abri o portão, apertei no interfone, ele entrou. Ele entrou primeiro no portão da garagem. Quando ele foi entrar no segundo, na porta da casa, que ele colocou o pé na minha casa, ele falou assim: cadê a sua esposa? Aí eu falei assim: como assim, cadê a minha esposa, mano? Aí ele: Deus me trouxe aqui pra curar ela. Aí eu falei: como assim, mano? Deus trouxe você pra curar ela, mano? Aí ele olhou nos meus olhos assim e falou assim: ela não tem um problema no útero? Irmão, eu quase caí de costas. E aí a Neidinho ouviu e ela já veio chorando que nem criança. Chorando pra caramba. Uau. Aí o cara foi entrando dentro de casa, aí ele falou: posso orar pela sua vida? Ela: pode, pode. Aí ele colocou a mão na barriga dela e começou a orar. E um dos motivos que nós estávamos separando é que ela não podia ser mãe, eu não via futuro com ela, tá ligado? Então, tipo assim, eu não desejava mais salvar o meu casamento por causa disso. E aí ele orou por ela assim, aí ele olhou pra mim e falou: e você? Por que você é tão bom no que você faz, mas você não tem sucesso? Você já se perguntou? Aí eu: caramba, faz sentido, porque as pessoas que me veem treinar, Durinho, falam: mano, esse moleque tem muito talento, esse moleque pode ser campeão do UFC, esse moleque... E eu falei: faz sentido, mano. Ele falou: ó, na sua vida, Deus me mostra agora que a sua vida ela tá amarrada espiritualmente. Aconteceu algo na sua vida espiritual e você precisa de libertação. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o físico, é que você não consegue enxergar. Aí eu não quis acreditar muito, eu tava super descrente, eu não queria acreditar em nada. Eu tava mal com tudo na minha vida. Então, tipo assim, eu não queria acreditar, eu não acreditava, mano. Entende? Quando as pessoas falam hoje que não acredita, que não dá ouvido, eu entendo. Porque eu também já era assim, mano, eu era igualzinho, velho. E aí ele pegou, Durinho, e falou assim pra mim: se você entregar a sua vida ao Senhor e decidir a se esforçar com Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de vocês. E Deus me mostra que falta uma peça, e essa peça é um filho, é um menino. Quando ele falou isso, eu fiquei muito chateado, tá ligado? Eu fiquei meio com raiva, assim. Porque era uma coisa muito séria, mano, entendeu? Ele tava falando de um negócio muito sério. E eu já vi alguns exemplos de pessoas falarem de Deus e, tipo assim, falar por falar, tá ligado? Tem muitas coisas assim também. Por isso que as pessoas ficam confusas e não sabem no que acreditar. Por conta de pessoas assim. Mas a Bíblia já falava que seria assim. Seria difícil mesmo. E aí, cara, eu ouvi aquilo e fiquei meio chateado, ouvi por educação. Pô, ele cortou meu cabelo e ele foi embora. E aí, naquele dia, eu decidi dar uma chance pra nós, mano. Eu falei: amor, vou lá pegar minhas coisas no hotel, vou voltar pra casa. Vamos ver o que que vai dar. Só que quando ele falou aquilo, mano, com Deus, eu fiquei muito feliz, assim, mano. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque me trouxe uma esperança, tá ligado? E aí eu comecei a me esforçar com Deus. Eu falei assim: mano, eu vou me esforçar com Deus, eu vou começar, pô. Eu não posso fazer nada pra dar pra Deus. A única coisa que eu posso fazer é... Tipo assim, a Bíblia diz que o Senhor, ele é dono de todas as coisas, dono do ouro, dono da prata. Então eu não tinha nem o que oferecer pra Deus. Então, o que eu queria oferecer pra Deus era a minha vida. Então eu comecei a me esforçar pra parar de falar palavrão, por exemplo, tá ligado? Falei assim: mano, a partir de hoje eu não vou me esforçar pra não falar palavrão. E quando eu falava um palavrão, Senhor, me Mal, né? perdoa. Sentia mal pra caramba, a mesma coisa. Eu comecei a me esforçar. Aí eu fui tentando parar de falar um palavrão ali e, cara, 10 dias depois, a gente recebeu a notícia que a Neidinho tava grávida. A Neidinho Uau. 10 engravidou dias depois. 10 dias depois. E Cara, aí nós fomos correndo pro hospital pra ver endometriose, mano. Só que quando a gente chegou lá, não existia endometriose mais, mano. E a Neidinho tava curado da endometriose, não tinha nada. E, e aí eu peguei o meu carro e saí chorando pra caramba. E falando com Deus e falava: Senhor, eu não acredito que eu vou ser pai, obrigado. Eu tô muito feliz e se o Senhor estiver realmente aqui e for o Senhor que tá fazendo tudo isso, me coloca no UFC esse ano. Mas tem que ser esse ano. Se o Senhor me colocar no UFC esse ano, eu vou saber que foi as suas mãos, porque eu tô 3 anos sem lutar. Normalmente as pessoas precisam de 6, 7 lutas seguidas pra entrar no UFC. Então, se o Senhor me colocar no UFC esse ano, eu vou saber que foi as suas mãos.
E aí foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Não é nem uma voz, nem é um pensamento. É como se fosse mais claro do que eu tô falando contigo aqui agora. É Falou assim, ninguém claro, vai... é claro, só que é meio que parece que é uma intuição, mas que é alguém falando, né? É uma mistura de pum, mas é claro, você tem certeza, tipo assim, né? Eu costumo dizer que imagina o arquiteto olhar para um terreno e ver a casa pronta. Então, é quando o Espírito Santo vem e fala algo assim, mano, ele entregou tudo de uma vez, assim, mano. Eu me vi, assim, na situação e o Senhor falou assim, ninguém vai entender o que eu vou fazer. E aí, meu irmão, eu comecei a chorar mais ainda, velho. Eu chorava, era inconsolável, eu tive que parar o carro na estrada pra chorar. Eu chorava pra caramba, eu não entendi o que eu tava sentindo. É uma coisa incrível, a melhor sensação que eu já senti na minha vida. E beleza, voltei pra casa e tal. Aí o pastor Igor me liga. O pastor Igor me liga e fala: Ruf, deixa eu te falar, cara. Deus falou que você questionou ele de algo e ele preparou um contrato pra você. É estranho esse contrato, mas foi Deus que preparou pra você. Aí eu falei, mano, essa conversa foi íntima minha, cara. Foi muito forte. Como é que você sabe? Pô, mano, tá ligado? Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, mano. Aí beleza. Fui pra academia no outro dia, falei com o Pablo Ruff. Aí eu falei pra ele, Pablo, o que que eu fiquei tão empolgado com meu filho, mano, que eu falei assim, Pablo, o que que eu tenho que fazer pra entrar no UFC esse ano? Ele falou, tá louco, mano? O UFC esse ano, você tá 3 anos sem lutar, Ruff. E o Pablo, mano, ele é pé no chão. Ele é muito claro. Ele é um cara que ele é franco contigo, entende? Não importa se vai te chatear ou se vai te deixar feliz. Ele vai te falar a realidade. Ele falou, irmão, você tá 3 anos sem lutar. Você precisa lutar. Cuidar, parar de se machucar. É lesão atrás da outra. Você precisa focar nisso. Esquece o UFC esse ano, irmão. A gente tem que fazer 3, 4 lutas, fazer uma luta internacional. Aí a gente pensa no contender, pensa no UFC. Mas hoje, esse ano, Ruf, o ano começou agora, velho. Você tá querendo... Não. De novo a voz falou, ninguém vai entender o que eu vou fazer. E eu queria rir enquanto o Pablo falava. Eu não ri por educação, né? Pra ele não chatear comigo. E aí, beleza, irmão. Fui pra casa, aí eu recebi essa tal ligação do pastor. E aí, no outro dia, mano, eu voltei pra academia, o Pablo me chama de canto e fala, Ruf, chega aí. Chegou um contrato aqui, mano, pra você. Eu falei, pô, é mesmo, mano? Ele falou, mas é estranho. Aí eu falei, mano, mas como assim estranho? Ele falou, ó, é 2 lutas na mesma noite. Contra 2 ex-UFC. Se você ganhar desses caras, você perguntou pra mim o que tinha que fazer pra entrar no UFC. Se você ganhar desses caras, você tá no UFC. Eu falei, mas por quê? Ele falou, mano, porque a carta de entrada pro UFC, na maioria das vezes, é você ganhar de um ex-UFC. E são 2 ex-UFC. Se você bater em 2 ex-UFC, irmão, você vai estar no UFC. Eu falei, mano, é pra mim isso aí, vambora. 2 lutas na mesma noite, 3 anos sem lutar, vim de lesão. Mano, vambora. E aí foi lá a oportunidade no Rio, tá ligado? Eu fui, lutei no Rio de Janeiro, Centurion, e era o Rony Torre e Diego Nunes que tava nesse GP. Aí eu fui e nocauteei os dois. Na minha primeira luta eu quebrei minha mão direita, o quinto metacarpo. Tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção, né? E a segunda luta era contra o Rony Torres, mano, que é grappling, colocava todo mundo pra baixo e tal. E, pô, eu já sabia que ele ia me pôr pra baixo, porque, mano, eu me internei em defesa de queda, sabe? Tipo, eu me internei mesmo, assim. Eu tenho várias paradas, assim, que eu entendi da defesa de queda, de tirar a pegada do cara, ao invés de você contrair, você relaxar no corpo a corpo. Enfim, várias paradas ali, ele tentou tudo da vida dele, mano, me colocar pra baixo. E não conseguiu. E aí eu fui nocautear ele só com a mão da frente. Também não tinha sido nocauteado ainda. E aí, mano, foi um estrondo, tá ligado? Foi um estrondo que aconteceu, assim. E assim, eu pedia tanto pra Deus pra que o Senhor me desse a capacidade de pagar o berço do meu filho, comprar as coisinhas, tá ligado? Fora isso, né? Que a mulher grávida aí, meu irmão, galera, quem não tem filho, você não tem noção do desespero que é, meu irmão. Cara, eu queria tanto, irmão, poder pagar. Minha esposa, ela trabalha e ela ganha bem, minha esposa. Ela já tava num trabalho bom. Não. Mas eu queria fazer isso, tá ligado? Tipo assim, Pô, agora que eu sonhava em fazer. né? A gente quer prover, né? Pô. Exato, velho. E aí, nesse GP, eu ganhei $8.000, 8.000 euros, mano.
E aí eu consegui fazer tudo que eu queria. Foi uma bênção atrás da outra. E aí, cara, eu comecei a mergulhar em Cristo, cara. Comecei a mergulhar em Deus, me apaixonar mais por Deus. E o Senhor foi transformando cada vez mais. E aí, a Neidine, ela teve um sonho. E ela... Foi engraçado demais. Eu acordei, Neidine tava com o celular na mão. Aí eu falei... Pô, amor, mas você já orou a Deus? Você tá no celular? É estranho, porque normalmente a gente tem essa ideia aqui. Antes de a gente, mano, se falar, a gente fala com Deus primeiro. A gente tenta colocar Deus em primeiro lugar dessa maneira. E aí, meu, a gente ali, ela já tava no celular, ela falou, ó, você não vai pra academia hoje, você vai acordar e você vai lá, vai tomar um banho, você vai direto pro hospital. Eu falei, mas como assim? Ela falou, olha, eu tive um sonho que você já era atleta do UFC e no sonho Deus me falava para que você já se comportasse como se você já fosse atleta do UFC. Você vai lutar o Contender Series, então vai lá. Eu falei, amor, já fechou todas as lutas, não tem mais minha categoria, já era. Amor, vai pro hospital, faz todos os exames e se vira. Você já é atleta do UFC. Aí eu falei, ok. Então eu fui treinar e eu tava todo machucado, mano. Porque eu tinha feito 2 lutas na mesma noite. Eu tava todo machucado. Aí eu comecei a treinar como dava. Enfim, 2 semanas passou aí, meu pastor me liga, o pastor Igor, e fala, ó, Ruf, o estranho, cara, que eu vi você num lugar... Ele não entende nada de luta. Ainda não aconteceu. O estranho não foi só as 2 da noite. Vai vir o estranho ainda. Se prepara. Vai vir o estranho ainda. Era alguma coisa estranha atrás da outra. Ele falou, ó, cara, é assim, Deus me mostrava você no lugar que ia te levar pro UFC. Ele não entende nada de luta, mano, tá ligado? Nada, nada. Só podia ser o contender. Ele falou, não é o UFC, vai te levar pro UFC. Mas o estranho é que você tava lutando, o cara nitidamente era mais pesado que você. Ele era maior que você. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza. Vamos lá continuar treinando. E eu, pô, treinando, fazendo dieta como se eu fosse lutar. E aí, mano, uma semana depois, o meu empresário me liga e falou, Ruf, ó, chegou um nome aqui pra você, vai lutar o Contender Series. Aí o mano já comemorando, ele falou, ó, mas é na categoria de cima. O cara, ele é sparring principal do Islam Makhachev. O cara é isso e aquilo outro. Eu falei, meu amigo, Cara, eu estudei esse cara aí, o Raymond. Raymond. Ele lutou contra o Impa lá e ele ganhou do Impa, se eu não me engano. Eu tava nesse dia, foi lá no evento do Khabib, que foi aqui em Miami. Foi no evento do Khabib. Aí esse cara é duro, esse cara Aí depois quando eu vi, só que esse cara é mais trocador, só que também tem o sambo. Aí É, fechou toda com ele, aí vai, volta aí, volta aí. exatamente. E aí fechou a luta com ele, irmão. Aí eu fui lá e, mano, mandei ver. Eu falei pro Ivan, falei, Ivan, eu não quero saber o tamanho, irmão, da onde ele é, de quem ele é primo, de quem ele é irmão. Irmão, bota esse cara na minha frente, eu vou nocautear ele. É mesmo, é mesmo? Eu falei, não, eu vou conversar com o Pablo. Eu falei, meu amigo, já tá conversado já. Pode botar ele na minha frente. Aí foi lá e, pô, um couro, nocauteei ele. E, pô, foi mais uma promessa, assim, de Deus. E foi muito legal, porque foi tudo mostrado, tá ligado? É como se eu estivesse vivendo uma coisa que eu já sabia. E teve muito mais coisas, assim, mano. E eu fiquei muito feliz. E depois disso, cara, que eu lutei ali, o Dana White me pontuou como a melhor luta daquela noite, tá ligado? Lá em Las Vegas. E foi algo muito grande, mano. Foi algo muito grande. E aí, pô, eu consegui assinar com o UFC. E o engraçado, mano, naquele dia que o meu filho, ele tinha acabado de nascer. Ele nasceu com 8 meses, tá ligado? Então, antes de acabar o ano, meu filho já tinha nascido, ele nasceu com 8 meses. Se ele não tivesse nascido com 8 meses, eu não ia conseguir ver o nascimento dele. Eu tava indo ali, mano, lutando sob muita pressão. Era o contrato, era meu filho tinha acabado de nascer. Pô, a minha esposa, ela teve um problema de pele, estourou caroço no corpo dela inteiro, tá ligado? Foi muita luta, tá ligado? Mas Deus tava ali em tudo, mano. A partir daquele momento, velho, a minha vida já não era mais a mesma, assim, sabe? Tipo, eu comecei a perder muito o prazer pelas coisas da terra, assim, terrena. Eu comecei a me apaixonar muito pelas coisas do céu. E houve uma transformação muito grande, assim, na minha vida. E aí, depois disso, velho, tipo assim, você tem ideia, minha segunda filha nasceu faz 2 meses, mano. O Lourenço tem 1 ano, minha filhinha nasceu faz 2 meses. Então, em menos de 1 ano, um ano exato aí, o Senhor me deu dois filhos, entendeu? E tem sido tão transformador, assim, velho, na minha vida. Foi tanta coisa que aconteceu que, pô, depois da mensagem que eu lutei lá no UFC,
E, pô, apontou como uma das melhores de todos os tempos. Eu recebi, depois daquela mensagem, durei mais de 10 mil mensagens de pessoas falando que, pô, se aproximou de Deus, tem tido experiência com Deus. Outras pessoas, teve uma mãe que falou assim: muito obrigado pelaquela mensagem que você me mandou, só fico triste de você não ter falado um dia antes, porque um dia antes meu filho tirou a vida dele. E, pô, se ele tivesse escutado um dia antes, ele não teria tirado a vida dele. Eu sei, porque ele amava o esporte, mas eu fico feliz que você falou, e por favor, continua falando, por favor, continua falando, porque eu sei que muitas mães não vão chorar como eu tô chorando agora e tal. Então, mano, assim, foi muito, muito forte, velho. Foi muito forte essa experiência. Foi transformador, assim, né, velho? Tipo assim, Isso. tudo que Deus fez, assim, foi transformador. Então, por onde eu passo, eu falo mesmo. Falo tudo que Deus fez, assim, todas as vezes que eu subi ali pra lutar, eu vou deixar uma mensagem, porque hoje, mano, se tornou meu propósito maior, meu propósito principal, tá ligado? Nem tanto só o UFC, mas depois do que eu provei, depois de tudo isso que eu provei, o meu maior prazer tá em outras coisas, assim, tá ligado? As pessoas têm que provar também, né, mano? Essa que é. É, Que maneiro. E teve ultimamente teve mais alguma coisa? Teve alguma revelação, assim, alguma parada, algum testemunho? Que testemunho foi irado. Eu tô aqui amarradão. Eu acho, pra ser bem sincero, Ruf, que maior galera nem gosta. Ih, já vai vir o que. Eu me amarro, meu irmão. Não tô nem aí. Eu quero. Teve alguma experiência, tipo, a última experiência, alguma experiência mais recente que também mexeu muito assim, com você? sim, mano, eu tenho vivido muitas experiências, assim. Tipo assim, hoje, eu não sabia que existia a possibilidade de você ter um relacionamento com Deus assim, tá ligado? Tipo assim, a maior transformação de todas foi dentro de mim. Tipo assim, quando eu não consigo nem olhar para o que as pessoas dizem contra isso, entende? Porque quando a grande realidade é que as pessoas, quando tá mal, assim, eles procuram se acalmar, se tranquilizar, buscar refúgio em situações que passam muito rápido, entende? E aí, pô, volta pra estaca zero, nada tá passando mal de novo, tá mal de novo. Então, a maior transformação de todas, mano, foi dentro de mim. Tipo assim, pô, eu tenho um casamento hoje tão abençoado, velho. Tipo assim, muito abençoado. Os meus filhos é uma bênção. Hoje pô, eu sinto assim que, por exemplo, essa luta que eu ia fazer agora, que eu fui fazer agora, as pessoas não sabem, velho, mas era impossível de eu lutar, mano. Eu tava com o meu joelho, assim, muito ruim, tá ligado? Muito ruim mesmo. Tipo assim, eu não conseguia, mas, pô, através de uma promessa de Deus, eu já sabia que eu iria lutar esse evento, tá ligado? Que iria acontecer da maneira que aconteceu. Ó, olha só, você sabe bem, eu vou até te abrir aqui. Quando eu saí de casa, esse mesmo pastor me ligou e falou assim: olha, vai acontecer situações difíceis aí para essa luta. Vai ser um cenário muito complicado para você, só que você vai ser muito abençoado também pela forma como as coisas foram acontecer. Meu intuito hoje é saber quem é Maurício Ruff, meu irmão. Da hora, irmão, da hora. Nossa, mano, foi muito legal. Enquanto você falava, né, de tudo isso, eu comecei a analisar, assim, tipo assim, o que Deus fez na minha vida. Eu dou 100% mérito a Deus de tudo que 100%. aconteceu na minha vida, mano. 100% porque as pessoas, não, mano, você se esforçou pra caramba, você fez por onde e tal. Mano, você não tá entendendo. Tipo assim, a galera não consegue compreender que eu quis parar, eu quis desistir várias vezes, mano. Eu senti que um propósito de Deus me trouxe até aqui, entende? Pra você tem uma ideia, o meu visto, eu tive muito problema com o meu visto, pra tirar o meu visto. Muito. Pra mim tinha passado batido, pra mim. Você não falou desse, pra mim tinha passado batido também teve Ô, problema. irmão, olha só, eu fui 5 vezes, meu visto foi negado 5 vezes seguido. Nossa, Eu fui para São Paulo 2 vezes, fui para Porto Alegre, fui pro Rio e fui para Recife, tá ligado? Foram negados todas as vezes. E eu, todas as vezes, eu saía glorificando o Senhor, porque eu sabia que Deus tem um propósito. Eu vi como que aconteceu na minha vida, entende? Eu vi tudo que aconteceu. Eu sei o porquê desse cara, por exemplo, não ter. Eu sinto que hoje tudo tem um propósito, velho. Cara, o cara não bateu peso, o cara, pô, não bateu peso 2 vezes, mas aquilo ali, velho, me fez tomar decisões muito difíceis. Eu sabia que o cara. Irmão,
você sabe, você treina, você é um cara que já viveu tudo nesse esporte, muito mais que eu. Então você sabe o que que é estar na frente de um cara que é bem mais pesado que você, velho. Tipo assim, eu tinha passado por isso no Contender, mas, mano, quando eu vi um cara que tava 12 quilos mais que eu, deu bater no cara e a impressão que dava que tava fazendo mal pra mim, mano, eu batia no cara, parecia que o golpe voltava pra mim, tá ligado? Eu falava, caramba, mano, eu vou ter que resolver isso aqui, mano, friamente. Então foi pequenas decisões que me fez crescer muito, tá ligado? Então, quando eu tava mal pra caramba por causa do visto, que o visto não saía, eu saía de lá e eu falava, Deus, eu não entendo, mas eu confio que o Senhor tá fazendo alguma coisa, porque eu sei. Não é nem questão mais de confiança, é tudo que eu vivi, toda a experiência que eu vivi, eu sei que Deus tem um plano nisso. E aí, eu falei pra Deus que eu queria. Eu falei assim: ó, o senhor vai marcar agora, eu vou fazer esse visto aí agora, mas dessa vez eu quero entender o seu propósito disso e deixe bem claro pra mim. Você tava perguntando até se eu vivi algo mais, algum testemunho pra dar assim, de último que eu vivi. Só queria compartilhar essa história final, mano. Eu tava indo pra Recife tirar o visto agora, né, pra UFC. Já, Eu tirei no. já no UFC, né? Você já no UFC. Sim, isso eu tô falando que agora. Tipo, já era pra eu ter lutado antes no UFC. Aquela luta do Jean contra o Eles te Drew ofereceram, Drew Dober Dober, te ofereceram Colorado. era pra mim a luta, só que eu não tinha o visto, não consegui o visto. E aí eu tentei, irmão, por 5 vezes foram negados. E agora, é, pra essa luta, eu fui tirar em São Paulo. O Prates também foi no mesmo dia, inclusive. O Prates saiu e falou: ó, foi aprovado meu visto e tal. Eu falei, pô, da hora. E era eu, aí, pô, fui negado de novo. Só que naquele dia eu saí assim, eu falei, meu Deus, eu vou lutar em tantos poucos dias. Tô aqui fazendo dieta, minha filha acabou de nascer. E, eu tô tentando administrar tudo isso e não tô conseguindo, pai. Eu falei, Deus, me ajuda a entender. Beleza, saí de lá, mano, mais uma vez glorificando a Deus, tal, e sabendo que Deus tinha um propósito. Aí o UFC me ligou no mesmo dia, já marcou. Isso foi na sexta. Na segunda-feira eu já tava viajando pra Recife já pra tentar tirar o visto lá, que o UFC fez contato lá e mandou ver. Falei, beleza. No outro dia eu indo pra Recife, beleza, caminho lá de Recife, peguei um Uber. Aí, velho, no meio do. Aí eu conversando com o Uber lá, todas as. Mano, eu não lembro o último Uber que eu peguei que não entregou a vida pra Jesus, mano. Todos eles entregaram a vida pra Jesus, mano. Olha, Eu tô saindo do carro lá, tô orando pelos caras. Falei, irmão, Deus abençoe, pô, eu quero entregar minha vida pra Jesus e tal. E aí, irmão, eu lá falando da minha história pro cara. E o cara felizão, pô, que da hora que eu peguei um cara do UFC. Pô, da hora, irmão, eu já te vi lá. Eu já vi aquela mensagem que você mandou e tal. Falei, pô, é mesmo? É, falando. Pô, então, Deus fez isso comigo, mano, e quer fazer na sua vida também. E aí eu comecei, mano. E aí eu comecei ali, velho, a ouvir tudo isso, velho, a ouvir tudo isso. E o cara não parava de sorrir, Durinho. O cara não parava de sorrir, irmão, sorrindo felizão. E aí o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, esse cara, ele tá muito angustiado. Ele tá muito triste. Eu trouxe ele aqui, eu preparei esse momento. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, cara, você lembra que eu te falei que Deus tinha falado comigo uma vez e tal? Ele falou, lembra. Eu falei, então, ele fala exatamente agora comigo. Aí ele, como assim? Eu falei, ele fala sobre você. Aí ele falou, caramba, é mesmo, mano? Eu falei, é, cara. Ele fala que você tá muito angustiado, triste, pô, você quer compartilhar alguma coisa? Quando eu falei isso, esse cara tirou vai o sorriso chorar do já. rosto, irmão. Começa a Ele começou a chorar. chorar que nem criança. Irmão, ele era um Uber, ele teve que parar o carro pra chorar. Ele começou a chorar, mano. Chorar, chorar, chorar. E aí eu falei assim, mas, mano, o que foi, irmão? Você tá bem e tal? Aí ele falou, cara, eu sei que foi Deus que mandou você aqui. E eu vou te mostrar o porquê. Aí ele colocou a mão no bolso assim, pegou o celular, destravou e falou, olha aí. Aí tava lá um texto, se despedindo da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, porque naquele dia ele ia tirar a vida dele. Ele falou, ó, tá tudo pronto aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo pronto aqui pra me tirar minha vida. Hoje eu ia tirar minha vida. E ele, mano, era inconsolável, tipo assim, foi inconsolável, assim, não dava pra consolar o cara. E ele falou, cara, eu sei que realmente Deus, ele ama minha vida mesmo, velho, porque pra mim não fazia mais sentido eu viver, eu tava tirando, ó, aqui, ó, finalizei o texto, eu ia tirar minha vida, velho. Então, cara, eu não sei como te agradecer, entendeu? Eu falei, mano, é Deus, velho, Deus te encontrou, Deus, ele te ama e tal, e ele entregou a vida pra Jesus, mano. E o cara me manda mensagem aqui, super feliz, que tá bem com a família, bem com a esposa,
indo dar uns glória lá. E, mano, isso aí, mano, pra mim não tem preço. Nada, nada, nada se compara a isso, irmão. Valeu a pena tomar o não no visto ali, não tem essa, velho. Valeu, Pra ir lá fazer a valeu, obra, meu irmão. Cara, que valeu, maneiro, hein? valeu. É forte, irmão, é forte. E aí, pai, vamos aí, eu tô junto na missão. Aí eu vou falar de Jesus, o UFC. Eu acredito que Deus, ele me colocou no UFC e tem levantado tantas outras pessoas aí em todos os lugares, mano, pra ouvir a mensagem. O meu foco é falar de Jesus mesmo, é o meu objetivo número um, antes de qualquer coisa, é falar de Jesus. Não, e isso aí é bom, ô Ruf, que me empolga também, que eu sou um cara cristão, sou um cara que acredito, sou um cara que busco. Falo, mas não falo igual você. Você me constrangeu agora que tu fala mais que eu. E É forte. agora eu vou ter que correr atrás. Não foi ruim, me constrangeu pro bem. Eu falava, caraca, meu irmão. O cara chegou aqui agora, eu tô aqui, meu irmão, vambora que eu tô atrasado, meu irmão. Tem que correr É atrás. forte, Não, é forte e, tipo, é forte. me constrange positivamente. Eu falo, caraca, meu irmão. O cara chegou ali e tá fazendo que barulho. Meu pastor da minha igreja, que é o pastor Milen, meu irmão, ele me mandou vídeo da sua parada. Ele falou: olha que maneiro, esse cara aqui Uau, conhece ele. Vou achar aqui. uau, Vou achar aqui. Ele falou: olha que maneiro esse cara aqui. Ele forte, falou hein? que é o vídeo, não do último agora, mas de lá do Rio. Pode crer. Ele me mandou do Charles agora também com o John Jones, que os caras oraram ali e tal. Eu tava intercedendo atrás, tava assim, ó. Irado. E ele mandou aqui, ó. Olha aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Tem você aqui, ó. Tá vendo? É, que da hora, O velho. pastor que mandou. É você ali, o Da hora. primeiro lá, ó. Tem um grande campeão nesse evento. E esse grande campeão falou que conquistou tudo o que queria na vida. É forte demais. Que irado, irmão. Não, constrangeu. Forte, mano. Irado. E, pô, Irmão, é bênção, eu fico feliz, mano. Fico feliz porque isso é promessa de Deus e a gente tá junto pelo reino mesmo, irmão. O Senhor, ele nos levanta para dar direção. Eu aprendo muito com você, cara. Você tem uma influência muito grande. Você é um cara que, mano, eu sempre admirei muito. Não tô falando, não pelo que você falou, mas antes de eu entrar aqui, a minha esposa estava comemorando, porque eu ia falar com você, porque ela sabe, aqui em casa, eu sempre vi um brilho de Deus em você. Antes de você falar que você era cristão, nós já sabíamos aqui. E eu não soube, eu soube porque eu te olho e a gente vê, a gente sente isso, né? A gente que tá mais aberto a essa área espiritual e ver e sentir Deus assim, Deus ele mostra, né? Então, tipo assim, eu fico muito feliz, mano. Você foi uma das pessoas que me motivou com Deus também, mano. Muito, muito sem você saber, me motivou muito. É um cara que tava sempre falando, não tava falando da maneira assim profunda, mas você expressa isso, você junto com a sua família, seu filho, quando eu assisto, né, todo aquele processo ali na sua casa e tal, eu sinto algo especial em você. Eu sei que é a presença de Deus. Você, mano, você é uma bênção na minha vida, na vida de muitas pessoas que se espelham em você. E você decidindo, irmão, falar ainda mais de Deus, isso aí é incrível, porque as pessoas vão se identificar e ser ainda mais. As pessoas têm medo, pô, de ser quem elas realmente querem ser, tá ligado? Elas querem ficar muito preocupada com o que as pessoas vão dizer e tal. Mano, eu não me preocupo zero com isso, mano. Eu cheguei a um ponto que quem tá ali vai ouvir, quem não quer ouvir também vai ouvir, porque é importante que eles tomem as decisões ali que eles querem tomar, mas a verdade eu vou falar, não vou deixar de falar, entendeu? Então, mano, obrigado por me inspirar, pela oportunidade de falar com você, mais um sonho meu realizado de verdade, mano. Tamo junto. não, obrigado você, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Teve testemunho, história de vida, como é que começou a treinar, lição de treino. Ruf, obrigado pra caramba, irmão. Mas obrigado mesmo que foi bom pro canal, mas foi bom pra mim pra caralho. Fiquei amarradão de ouvir seu testemunho, de conhecer a tua história aí. Já era fã do Ruf lutador pra caraca, o maluco brabo, mas agora eu sou mais fã ainda do Ruf, homem de Deus aí, meu irmão, marido, pai. Pô, agora eu fiquei fãzaço aí de carteirinha. E agora tem Da teu hora, irmão. número, agora tá ferrado, irmão. Agora tem teu número. Vamos dar uma marca pra dar uns glórias junto, pô. Vamos. Obrigadão, irmão. Valeu, irmão. Mesmo. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ficou aqui até o final, já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Segue o Ruf lá nas mídias dele. A gente vai estar todas as mídias dele vão estar aqui na descrição. Instagram, YouTube, o que ele tiver. Já segue ele lá. Tamo junto, galera.
Os.